Boa noite. O Nihon National News está no ar com os fatos que movimentam o dia. Nesta terça-feira, você fica por dentro dos fatos mais importantes do Japão, do Brasil e do mundo. O nosso jornal está no ar. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Você confere agora os principais destaques do Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Olha, se eu pudesse resumir a campanha da Copa do Mundo para a seleção nipônica, eu diria que o Japão entregou o que pôde. Com a expansão para 48 seleções, evidentemente fica muito claro de que a seleção nipônica tinha que trabalhar muito mais para poder chegar ao seu objetivo, que era as quartas de final. No entanto, a segunda colocação japonesa frustrou os planos. Haja vista de que se passasse em primeiro poderia pegar o Marrocos. O jogo seria bem difícil. A vitória seria uma incógnita. Mas você já imaginou como seria se ganhasse de Marrocos? O que aguardaria? Um verdadeiro paraíso. África do Sul ou Canadá seria o adversário do Japão naquele chaveamento. Infelizmente, vai ser Holanda ou Marrocos. Times esses que ainda vão jogar. O Brasil passou em primeiro, o Japão passou em segundo e os dois se cruzaram numa chave de 16 avos. O Japão começou na frente, mas o Brasil logo depois empatou e virou a partida no finalzinho. E detalhe, não é a primeira vez que a seleção nipônica perde por pouco, perde com a vantagem na mão. Não é a primeira vez. Além do mais, é uma mania nipônica de ganhar por muito e também de perder por pouco. Em 2006, 3-1 à Austrália, o Japão começou na frente. 2006, 4-1 para o Brasil. Quem não se lembra daquele jogo do Brasil lá de 4-1 contra o Japão? O Japão começou na frente. Em 2014, Costa do Marfim 2-1 em cima do Japão. O Japão começou na frente. Em 2018, a maior sacanagem da história do futebol nipônico. O Japão começou na frente em 2-0 e viu a Bélgica diminuir, empatar e virar no finalzinho. Logo depois, 2022, a seleção nipônica na frente começa. A Croácia empata. O jogo vai para a prorrogação, vai para os pênaltis e a seleção nipônica faz cobranças horríveis, totalizando a sua eliminação. Em 2026, a história parece não mudar. O roteiro continua a mesma. 2-1 Brasil, com o Japão começando na frente. Apesar de um time desfalcado de grandes titulares como Mitomá, Minamino e também do Morita, e dentro de campo com Endo e Takefusa Kubo machucados, a seleção nipônica fez o que pôde. Mas agora, quem vai disputar os 8 melhores do mundo é o Brasil, que aguarda por Costa do Marfim ou Noruega. Essas duas equipes se enfrentam para pegar o Brasil nas oitavas. A Copa para o Japão, só em 2030. Para o Brasil, o Mundial continua. C.E. Rodrigues, de Brasília. Agora você fica com as principais informações do mundo com o repórter Plínio Lima. Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo para suspender os ataques e retomar o diálogo diplomático. Segundo informações divulgadas por autoridades ligadas ao governo norte-americano, representantes dos dois países devem se reunir em Doha, no Catar, para novas negociações. A medida acontece após semanas de tensão e confrontos que aumentaram a preocupação da comunidade internacional com a estabilidade no Oriente Médio. A expectativa é que as conversas ajudem a reduzir os riscos de uma escalada no conflito e abram caminho para futuras negociações entre os dois governos. Autoridades internacionais acompanham os desdobramentos das tratativas. Militares dos Estados Unidos chegaram à Venezuela para reforçar as operações de busca e resgate após os terremotos que atingiram o país. Segundo o Comando Central das Forças Armadas Norte-Americanas, a missão tem caráter humanitário e conta com o apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Equipes especializadas e equipamentos foram enviados para auxiliar no socorro às vítimas, na localização de desaparecidos
e na distribuição de ajuda emergencial em áreas mais afetadas. A ação ocorre em meio aos esforços internacionais para minimizar os impactos da tragédia e acelerar o atendimento às populações atingidas pelos tremores. Autoridades seguem monitorando a situação e avaliando novos envios de assistência. Sonha em trabalhar e viver no Japão? A HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Você acompanha agora os assuntos que repercutiram no Brasil com a repórter Enotildes Lourenço. A greve dos motoristas de ônibus no Rio de Janeiro foi confirmada e deve afetar milhares de passageiros. A paralisação por tempo indeterminado está prevista para começar à meia-noite desta segunda-feira. Diante do impacto no transporte público, o Tribunal Regional do Trabalho determinou a circulação de pelo menos 50% da frota para garantir o atendimento mínimo à população. A categoria reivindica melhorias nas condições de trabalho e avanços nas negociações salariais. Empresas e representantes dos trabalhadores seguem em diálogo para tentar um acordo. Enquanto isso, usuários do transporte coletivo devem enfrentar alterações nos horários e possíveis atrasos durante os próximos dias. A seleção brasileira garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo com um gol histórico de Gabriel Martinelli. O atacante marcou nos acréscimos e definiu a vitória do Brasil, registrando o gol mais tardio da equipe em uma fase de mata-mata de Copa nos últimos 60 anos. A partida foi equilibrada e parecia caminhar para a prorrogação, mas Martinelli aproveitou a oportunidade nos minutos finais para balançar as redes e assegurar a vaga brasileira na próxima fase do torneio. Com o resultado, o Brasil segue vivo na disputa pelo título mundial e agora aguarda a definição do próximo adversário nas oitavas de final. Vamos falar sobre cultura? Confira agora os destaques da nossa agenda. Fique agora com as notícias mais importantes da comunidade brasileira no Japão, com a repórter Franciele Tsutsumi. O governo japonês avalia ampliar o controle sobre a aquisição de imóveis em áreas consideradas estratégicas para a segurança nacional. A proposta em discussão prevê substituir o atual sistema de notificação por um modelo de autorização prévia para a compra de terrenos próximos a instalações sensíveis, como bases militares e ilhas remotas. Apesar do endurecimento das regras, o governo não pretende impor restrições específicas à compra de condomínios por estrangeiros. A orientação é que as medidas sejam aplicadas a todos os compradores, independentemente da nacionalidade. A revisão da legislação poderá ser apresentada ao Parlamento ainda este ano,
como parte das ações voltadas ao fortalecimento da segurança nacional. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. Agora a gente olha para o céu. Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira. O Nihon National News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa.